Oi, gente, tudo bem com vocês? E começamos hoje mais um episódio do nosso podcast. E hoje a entrevistada é a Rê, nossa mãezinha. E vamos falar hoje sobre parto normal. Já conversamos muito sobre o parto cesárea e agora vai ser o parto normal, que a Rê teve 2 partos normais. Então eu vou perguntar pra ela sobre tabu, como foi, as dores, o tempo que ela levou nesse processo aí de dilatação, de tudo mais. Fala pra gente, Rê, como que foi a experiência de ter tido 2 partos normais? Como foi essa aventura aí no parto? Vamos começar pela Helena, no parto da Helena. Quantas horas você ficou em trabalho de parto, Renata? Eu comecei a me sentir muito mal, comecei a passar muito mal. E aí eu falei, bom, tá acontecendo alguma coisa de errado. Mas não tinha me tocado ainda que era gestação. Embora já tínhamos pensado em ter um bebê, né? Já tínhamos conversado muito sobre isso. Antigamente a gente ficava, assim, conversando demais, na verdade, não se entendendo muito. Porque eu queria muito ser mãe, mas eu tinha muito medo de ser mãe. Eu não sabia se eu seria uma boa mãe. E aí nós conversávamos muito sobre isso. Até que, tirando essas férias que viajamos para Ilhabela, enfim, nós descobrimos que estávamos grávidas. Foi uma alegria muito grande. Logo em Ilhabela, hein, amiga? Né? Uma mistura muito grande de sentimentos. Quando você descobre, principalmente o primeiro, é uma emoção muito grande. Sim. E aí nós começamos a fazer todo o processo, os exames de gestação. Pré-natal. O pré-natal foi muito tranquilo, né? Até o 5º mês. Depois do 5º mês eu comecei a passar muito mal. Eu ia direto pro hospital. Eu passava, nossa, vomitava muito, ficava com muita azia, muita coisa. E a minha sogra dizia, é o cabelinho nascendo. Por que a sogra sempre falam isso, sempre, né? Quando a gente tá com azia, com enjoo. É cabelo da criança. O cabelo que tá vindo. Nossa, e do 5º mês em diante era hospital direto. A gente não saía da maternidade. Isso com 8 meses também, porque eu trabalhava, na época eu trabalhava em farmácia e trabalhava e fazia faculdade. Então era uma correria muito grande, a gente chega com aquele barrigão, né, sai do serviço super cansada. Sim. E aí você vai pra faculdade, você passou por isso também. Passei, grávida na faculdade. É muito puxado, né? Sim. Então saía de lá do serviço super cansada e ia pra faculdade. Aí com 8 meses eu tava muito inchada. Eu tava assim, não aguentava mais, meus pés inchados, as mãos muito inchadas. E eu fazia educação física. Nossa! Imagina essa mulher grávida fazendo educação física. Eu chegava na faculdade, era como se fosse uma pessoa diferente. Porque todo mundo ficava me olhando assim, tipo, barrigão, né? Com aquela mala de coisas da faculdade. E aí o pessoal, gente, o que essa menina tá fazendo aqui? Que louca! Meus professores falavam, é isso aí, é uma guerreira. Tá aqui, você vai fazer o que dá, o que é possível, a gente vai adaptar tudo pra você. E é isso, vamos que vamos. E aí eu consegui chegar até o 8º mês. Certo. Passei por primeira consulta no 8º mês e o médico resolveu me afastar porque eu tava muito inchada. E deixa eu te perguntar, você teve alguma complicação assim na fase da gestação? Eu falo diabetes, pressão alta, essas coisas? Tive, porque no da Helena eu ganhei 23 quilos no da Helena. Eu tinha muito medo assim dela nascer muito fraquinha, pequenininha. E eu falava, eu vou me alimentar bem, eu vou comer tudo, eu vou comer de por tudo. dois. Comer por dois, Famoso comer por dois, que nós sabemos que não tem nada a ver. Tabu, totalmente. Mas eu fiquei com muito medo, então eu comia
bastante, me alimentava muito. E eu engordei demais, eu engordei 23 quilos. Uau. E aí eu tava inchada, então juntou a gordura, juntou o inchaço. Aí o médico falou assim, olha, é melhor afastar, né, pra você ficar descansada, porque eu trabalhava em pé, eu trabalhava muito tempo em pé, era uma correria, era com... Como você aguentava? Porque a gente começa a inchar, né? Tem um inchaço, o Começa cansaço a do inchar. corpo. Normal, né? Trabalhar em pé. A gente já fica cansado. Imagina grávida levando mais uma pessoinha, Pois é. um peso a mais no corpo. Pois Aí tem a questão do inchaço da perna, do pé. Como que você lidou com isso? É porque, assim, eu sempre fui muito ativa. Então, eu sempre gostei, assim, de... Eu nunca consegui ficar parada. Nunca, assim. Eu ficava o tempo todo... Por isso que eu fiz educação física. Então, eu nunca consegui ficar parada. E a loja, eu trabalhava... a gente trabalhava por comissão. Tinha o fixo, mas tinha a Poxa, que comissão. bacana. E como eu tava já próxima de ganhar, eu queria comprar tudo, né? Um monte de Lógico, coisa pro meu mãe. bebê. O primeiro bebê, eu falei, quero comprar de tudo. Então, Sim. eu falei, vamos. Um dia de cada vez, a gente ia. E, enfim, acho que não é uma questão de aguentar. Você põe na cabeça, eu preciso Você fazer, consegue. Você consegue. É aquilo que a gente fala às vezes, né? Quando a gente precisa de algo, a gente coloca em mente o famoso jogar pro universo. Isso. Né? Eu preciso ter isso. Então a gente cria forças de isso. onde não E vai. existe. Quer dizer, existe, mas a gente não Não sabe. sabe. E consegue chegar Exatamente. na meta que a gente estabelece ali, né? Exatamente. Só que eu pensei que eu fosse conseguir chegar até o 9º mês. E eu não consegui, né? Eu fiquei muito inchada, eu tava muito gordinha. E não tinha como, já tava muito pesado. Até uns dias antes de ir pra consulta médica, eu segurava aquela cestinha, né? Sim. Pro cliente e tal. Eu já sentia muita dor. Eu já sentia, Nossa. assim, bastante dor. E eu falava, nossa, eu não sei como que eu tô aguentando. Eu ia pra faculdade, assim, muito exausta, muito cansada. Uhum. Enfim, aí eu passei com o médico, ele me afastou. E aí eu falei assim, amor, a gente precisa fazer a compra, a gente precisa comprar as coisas do neném. Fazer um Vamos enxoval. fazer um enxoval. Sim. Então eu passei com o médico na semana, ele me afastou e no final de semana nós fomos fazer a compra no sábado. Aí nós fomos fazer o enxoval da Helena, né? Sim. E quando eu cheguei Calma em que a casa... gente vai chegar nele. Calma. Quando eu cheguei em casa de fazermos o enxoval da Helena, eu falei assim pra ele, agora eu tô tranquila, ela pode nascer. Uhum. E o Douglas ia fazer prova, concurso público no domingo, no dia seguinte. Tranquilo, beleza. Aí eu já tinha arrumado tudo na semana, tinha feito faxina, né? Aquela loucura que costumam dizer que mãe, quando tá próximo de ganhar neném, faxina Sim, tudo. É o famoso ninho. Gente, esqueci o Eu nome. também. Limpar o ninho, Isso. né? Síndrome do ninho limpo. Isso mesmo, É síndrome isso, do é ninho limpo. isso. E aí eu tinha feito aquela faxina, aquela coisa, beleza. Porque eu sempre fui, nunca parei. Eu acho que, sei lá, o estalo é aquilo, você vai fazendo, a sua mente, o seu corpo automaticamente Vai junto. né? E aí só quando você deita mesmo que você fala, tô morta. Exausta. Exausta. Mas foi tranquilo. Aí tá bom. Tomamos banho, descansamos e tal. Quando foi de noite, eu deitei, mas eu já tava muito cansada. De madrugada, levantei pra ir ao banheiro. E eu falei, ai, nossa senhora, eu vou no banheiro de novo. E eu fui várias vezes naquela madrugada. E uma das vezes, quando eu levantei, eu acabei de ir ao banheiro, voltei, deitei e já senti vontade de novo. Nisso que eu levantei, aí eu acendi a luz, que eu falei, nossa, que estranho. Eu tô com muita vontade de fazer xixi, eu acabei de fazer xixi. Acendi a luz, eu tava sangrando um pouquinho e a bolsa tinha estourado. Nossa. E faltava, acho que 2 horas pro Douglas sair pra, Você tava pra sozinha? ir. Não, eu tava com o Você Douglas. tava com ele. Faltava 2 horas pro Douglas sair pra ir pra Pra prova. prova. A prova do concurso que ele ia fazer. Uhum. Aí a bolsa estourou. Falei, Douglas, a bolsa estourou. E agora? Aí ele já tava tudo arrumadinho e tal, mas o homem fica naquela loucura, Eu né? ia te perguntar Que agora, eu vou como que fazer? foi a Vou pôr a reação roupa, dele? vou pôr a roupa, cadê a bolsa? Cadê não sei o quê? Aquela Eles ficam loucura. perdidos. Mas o bom é que a gente sempre deixa tudo arrumadinho, Sim, né? mulher, né? Já tava tudo Sempre. pronto, tudo tranquilo. Aí ele ligou para os meus sogros, que a minha sogra queria muito ir, que era a Uhum. primeira neta, queria muito ir pra maternidade com a gente, ligou. E aí meu sogro ficou muito nervoso, aí não sabia quem ficava mais nervoso, meu marido, meu sogro. Teve a disputa de que carro você entrava? Não. Ai, que porque bom, porque comigo teve isso na primeira. Ah, não, entra no meu, não, entra no meu. Eu falei, eu vou no primeiro que Qualquer aparece na um. minha frente. Não, foi tranquilo. O meu sogro tentou tirar o carro, não conseguiu. Aí o meu marido foi lá, tirou. Nós fomos de madrugada pra maternidade. Nós chegamos lá às 5 da manhã. Chegamos, aí foi fazer aquele processo, né, de internação e tudo mais. Eu cheguei, não estava com dor, só tava mesmo com a bolsa estourada. Uhum. Foi até engraçado que quando eu passei na obstetra,
A obstetra falou pra mim, o que aconteceu? O que você veio fazer aqui? Aí meu marido falou assim, pensou, né? Quem sabe ela veio lavar o hospital, né? A bolsa estourou, tá aqui, né? Aí, enfim, ela falou assim, vamos ver, vamos fazer o exame de toque. Aí eu fiz o exame de toque, mas eu tava naquela expectativa. Caramba, vai ser tudo muito rápido, vai ser tudo muito legal, porque eu faço educação física, vai ser de boa. Ela até tá preparado. Tá super preparada. Aí ela falou, você vai fazer parto normal, cesárea? Não, normal. Fui super animada pro normal. Me lasquei toda. Fui lá bonitinho, me internaram, me deixaram um espacinho reservado, só eu com meu esposo, né? Tinha vários instrumentos lá, assim, bola, de pilates, tinha muita coisa. Mas o primeiro filho, você não tem noção, você não sabe de nada, ninguém te fala nada de como pode ser. É tudo muito novo. Eu sei que nós chegamos lá às 5, era 1 da tarde. Eu não tinha dilatado nada. Eu cheguei no hospital com um dedo. Você chegou às 5 da manhã? Era 1 da tarde e você ainda não tinha dilatado. Não tinha dilatado ainda. Aí eu sofri demais no parto da Helena, porque eu não dilatava. Foi uma agonia muito grande, sentia muita dor. Eu não comi. Eles me ofereceram o café da manhã, porque eu tinha chego cedo. Eles me ofereceram almoço, mas eu só vomitava. Eu tava já bem fraca, né? E eu não conseguia comer, não conseguia fazer nada. Eu só sentia muita dor e vômito. E aí as enfermeiras falavam assim, vai pro banho, o banho quente. Pra ajudar. Fui pro banho, quase me matei no banheiro, se não fosse meu marido, porque eu tava fraca, eu tava vomitando, eu tava com muita dor, eu não estava aquele bafo do banheiro, né? Não tinha como. Quase me matei no banheiro. Sim. Graças a Deus que eu estava com meu marido lá. E beleza, aí passou essa parte do banheiro. Aí veio a enfermeira e falou assim, mãezinha, como você não tá dilatando, nós vamos colocar em você o soro, aquele maldito soro. Soro abençoado. Gente, vocês que são mães entendem que aquele soro não é de Deus. Vamos colocar aquele soro. Como eu nunca tinha tomado soro na vida, eu pensei, é mais um soro. É só um soro. Um soro normal. Eu sei que colocaram aquele soro e eu já tava mal, eu fiquei mais mal ainda. E não dilatava. Aí, daí um pouco, já tava com muita dor. Vinha um médico que tocava e falava, vamos lá, vamos. Parece que quando eles vêm e tocam, dói mais ainda. Dói muito. E assim, eu não sei se é impressão minha, mas vinha as obstetras, me tocava e eu sentia mais do que um obstetra. Eu acho que homem tem mais cuidado do que a mulher nessa parte, né? Sim. Porque eu sentia a dor, já estava com dor. E aí vinha e falava... Mas isso é real. O médico homem, ele é mais cuidadoso com nós do que a própria mulher. Aí ela colocou esse soro, eu já não estava aguentando mais. Veio um médico, assim, eu falo que é abençoado, porque quando ele chegou, ele falou assim, gente, mãezinha, você tá com... já dilatou bastante, mas ainda falta. Aí falou pras enfermeiras, coloca ela na bola. Põe ela na bola. Gente, assim, se tivessem me colocado na bola antes... Você teria evitado muita coisa. Aí eu fui pra bola com aquele soro. Eu já tava tão nervosa, de passando mal, que eu falei assim pra enfermeira, eu quero que tire o soro, porque eu não tô aguentando mais. Aí ela, não, mãezinha, mas tem que ficar o soro. Eu quero que tire o soro, porque eu já não estou aguentando mais. Sim. Aí ela, não, eu falei, eu quero que tire o soro, porque eu não quero ficar com esse soro. Lógico que não foi nessa calmaria que você tá agora. Não, foi muito pior. E aí eu sei que eu fui bem bruta, porque eu já tava muito mal. Eu não me aguentava ficar nem sentada na bola. Eu ficava na bola, meu marido atrás de mim me escorando, porque eu não tinha mais força. Eu sei que naquele momento eu fui extremamente grossa com ela, porque eu não queria o soro, porque eu tava sentindo que ele não tava me ajudando. Ele tava piorando. Aí, até que da bola eu fiquei um tempão na bola e daí mais um pouco, já era de noite, né? Já era umas 6 horas, assim, 6 e pouquinho. Aí as enfermeiras vieram, falou, mãezinha, falta muito pouco, mãezinha. Muito pouquinho mesmo. Tá bom. Quando foi ali para umas 7h15, mais ou menos, eles vieram, o médico veio e falou assim, vamos fazer o exame do toque. Ele falou, tá ótimo, já tô vendo a cabecinha praticamente do neném. Praticamente isso já é um alívio, 15 horas de pré-parto. 15 horas, 15 horas. 15 eu cheguei lá, trabalho de parto. 5 da manhã, a Helena nasceu quase 8 horas. Meu Deus. Exatamente 7h50 da noite. E aí eu já tava assim, eu não tava tendo forças. E era normal, eu tinha que fazer força. Eu tinha que ter. Fomos pra sala, e aí chegando lá, aquela loucura, né? Ai,
vamos lá, mãe, faz a força. Aí o Douglas, vamos, guerreira. E eu falava assim, gente, vamos pra onde? Eu não aguento mais, eu não aguento. E fazia aquela força, aquela loucura. E eu falava, eu não aguento. E o médico falava, não, porque o nenenzinho tá parecendo um sabonete. Você tem que ajudar ela a descer, você tem que ajudar, vamos, força. E aí você tira aquela força que realmente você não sabe de onde tem. Sim, foi aquilo que eu falei, você conseguiu, né? A gente tira a força de... Sabe Deus de onde? Exatamente. Aliás, Deus. Acho que sem ele a gente não força, é nada, né? É a força aí a dele. enfermeira falou, você conseguiu, a nenenzinha nasceu bom. forte, nasceu tudo saudável, bem. Não precisou ficar nada. Eu sei que eu tava muito exausta. E eu fiz aquele corte, né? Eu não me lembro, um cortinho que eles sempre perguntam pra você se você autoriza a fazer. Não me lembro o nome, mas vocês devem saber. Aí eu fiz. E depois do parto, eu falei assim, doutor... quando você fez o corte, quantos pontos eu levei? Aí ele falou assim, eu não sei te dizer. Eu só fui fazendo. E o pior, depois do corte, eu fui fazendo sem anestesia. Meu Deus, você sentiu tudo? Eu senti tudo, porque no momento eu já tava assim tão desgastada. E ele falou assim, não consegue pegar anestesia, mãezinha. Não tô conseguindo, eu já apliquei várias. Vamos fazer assim mesmo, né? Vamos fazer a costura a sangue frio. Eu falei, o que é um peido pra quem tá carnado, né? Fiquei 15 horas em trabalho de parto, sentindo muitas dores. Vamos. E aí ele fez lá bonitinho os pontos. E eu sei que depois que ele fez os pontos, eu apaguei. Eu tava muito cansada. Muito exausta, né? Precisava recarregar energia, precisava descansar. Eu apaguei. Aí eu não vi me tirando de lá da sala de parto pra sala de observação. Eu sei que quando eu acordei... eu falei, onde que eu tô? E eu só tava ouvindo aquele pi, porque eles colocam em você pra ver sua pressão, pra ver seu coração, né? Tudo direitinho. A única coisa que eu queria era ver meu bebê, porque eu escolhi aquela maternidade porque o neném nascia comigo e ia comigo com você. Não ficava no quarto ele separado. Não ia pro berçário, ele ficava só comigo. E eu tinha muito medo, né? Então eu queria que ela ficasse comigo. E aí eu acordei e eu virei pro lado e ela tava assim, do meu ladinho. Aí eu lembro que eu falei, nossa, é cagado e cuspido do pai. A cara. Normal, né? Eu já tava cansada. Você foi só a incubadora. Aí eu fiquei ali, já tava descansada um pouco, mas eu não tinha visto ele, né? Só estava nós duas na sala de observação. E veio a enfermeira, falou, mãezinha, a gente não colocou você pra dar mamar pra ela, porque você tava muito fraca. Então a gente vai dar mamazinho pra ela na mamadeirinha, só pra ela se alimentar, pra você descansar um pouquinho mais. Foi muito tempo de parto, você sangrou bastante também, então a gente vai dar. E ela pegou a Helena assim pra dar mamar e saiu pro corredor. E eu, como assim, gente? Ela vai aonde com a minha filha? Onde que ela vai com a minha filha? Já entrei em pânico, né? Aí ela, assim, ficou um tempinho por ali. Aí ela voltou, mãezinha, tá aqui, já dei bonitinho, ufa, né? Minha filha voltou. E tá aqui bonitinho. E aí você já vai subir pro quarto, já vamos falar com o pai e tal. Maravilha. Acho que a melhor parte é você fui pro quarto, né? Com a minha filha, com o meu esposo. A recuperação foi super tranquila. Saímos de lá, fomos pra casa, graças a Deus. Deu tudo certo. Tudo normal. E aí, quando você chegou em casa... essa sensação do pós-parto. Ai, como que foi isso? Porque você, querendo ou não, você tava com ponto. Muitos. Querendo ou não, era uma pequena operação, mas você teve. Né? Então você teve que se cuidar do bebê. Provavelmente o pai voltou a trabalhar logo e você ficou sozinha em casa com a Helena. Como que foi essa primeira fase? Então, o pós-parto, assim, exceto essa parte da cirurgia, né, que a gente leva o cortinho lá e tudo mais, e foi muitos pontos que ele falou, realmente tive muitos pontos, exceto essa parte que doía bastante, embora eu tomava medicação, mas a parte de baixo, você tem medo de ir ao banheiro, você tem medo de sentar, você tem medo de muitas coisas, e exceto isso, eu acho que eu me recuperei muito rápido. Muito rápido, foi tranquilo, não tive problema com isso. Eu tive problema com a amamentação, né? Porque a Helena, ela queria pegar um peito só também, não queria pegar o outro. E aí, nossa, doía muito, fez fissura, aquelas coisas normal, né? Então eu tive mais problema com a amamentação. O restante foi mais tranquilo. A recuperação foi super tranquila. E aí passou um tempinho, quantos anos depois? 5 anos. 5 anos depois veio mais um bebê. E eu tinha dito que eu não queria mais um bebê. Eu ia perguntar isso, depois da primeira experiência do parto. Exatamente. Tantas horas no trabalho de parto. Porque eu medo. De medo, porque eu falei assim, bebê. gente, se eu vou passar por isso tudo de novo, mais 15 horas numa mesa de parto lá e, nossa, o desespero. Porque o psicológico da gente fica, né? A gente fica com medo.
medo, fica né? abalado. Fica Sofri muito abalado. tanto, eu vou sofrer de novo, passar por tudo isso de Exatamente. novo. E aí veio o Theo. Só que antes do Theo, teve uma surpresa. É verdade. Que eu fui madrinha, né? Foi madrinha de uma menstruação. Fui madrinha de uma atrasada. menstruação. Exatamente. Então, teve um susto que eu passei no médica. E durante, assim, o exame, né, de mulher, enfim, ela falou assim, mãe, acho que você tá grávida. Meu Deus. Como assim? Ela falou, eu fiz exame de toque em você, eu tenho quase certeza que você está grávida. Pelo exame de toque. Pelo exame de toque. Meu Deus. Aí eu falei, não é possível. Porque eu não me lembro de ter feito nada. Sabe aquele momento que você fala, você fica puxando na memória. Que horas? Em que momento isso aconteceu? Exatamente. Aí ela falou, vamos fazer um exame de urina agora pra gente confirmar. Fiz exame de urina e pra minha surpresa, deu positivo. Meu Deus. No exame de urina. Beleza. Aí meu marido chegou do trabalho e eu falei assim, tcharam, tenho surpresa pra você. Aí eu falei, vai vir mais um herdeiro ali. Como assim? Tipo, Falei. em que momento eu fiz esse herdeiro? Fui um médico e ela falou pra mim que eu estava grávida. Só que foi uma surpresa realmente tão grande que não me passou pela mente em fazer exames, que é o beta-HCG, enfim, todo Sim. aquele processo. Eu falei, a médica falou, Tá falado. falado. Vamos começar a fazer o pré-natal e tudo mais, beleza. E aí eu falei, gente, mas que coisa mais estranha, né? Beleza. E aí daí uns 2 dias eu comecei a passar mal e aí eu comecei a sangrar. E eu fiquei com muito medo. E aí nós fomos em vários hospitais e de noite, eu e meu esposo, a gente passava de hospital em hospital. E aí fazia exame de toque. E aí o médico falava, mãezinha, você perdeu o neném. Você perdeu o neném. Nossa, aí a cada vez que eu passava de um em um, desespero. aí me falavam assim, nossa, era um desespero, era um choro, era uma agonia muito grande. Aí, E no fim você não estava e grávida. fizeram um exame de ultrassom em mim no hospital, falaram, tá limpinho, mamãe, não tem nada, mas não faziam o beta-HCG. Que é através do exato, você tem beta-HCG, 100% mesmo de que eu certeza. tivesse, se fosse o caso, se eu tivesse perdido, daria o hormônio Sim, da já gestação. continuaria positivo. Ninguém pensou em fazer esse exame. Beleza, aí eu naquele desespero. Aí até do último que nós fizemos, nós passamos, eu lembro, nós passamos em uma capelinha lá, perto de casa, nós sentamos assim e começamos a chorar, né? Aquele sentimento de, poxa, perdemos um Sim. bebê. Que triste, né? Uhum. Beleza. Bola pra frente. Mas nós não tínhamos perdido. Era uma menstruação. Você estava menstruada. Aí meu esposo falou assim, olha, perdido. agora então que já passamos por isso, vamos respirar fundo, vamos num médico particular pra gente fazer todos os exames e ver o que precisa, se precisa de uma curetagem, se precisa de alguma coisa assim, né? Vamos fazer todos os exames necessários. Uhum. Beleza. Quando nós passamos no médico, a primeira coisa que ele falou pra mim, vamos fazer o beta-HCG. beta. Porque aí nele vai Deu dar certo. o que aconteceu. Beleza. Aí ele falou, no dia seguinte você pode voltar que a gente já tem o resultado. Quando eu cheguei, ele falou assim, Renata, você nunca esteve grávida. Nossa. Aí eu falei, Que choque, né? Eu não acredito, eu passei de médico em médico, falaram pra mim que eu tinha perdido um bebê, falaram E no pra fim mim não tinha bebê. um monte de coisa, no exame mesmo do ultrassom, acho que foi o mais chocante, você vê a televisão ali que não tem nada. Aham. Eu passei por um momento mó difícil e eu não estava grávida. Aí eu falei, eu não sei se eu choro de, sei lá, agradecer a Deus por não ter acontecido, né? Você me dá um sentimento de muita raiva, Sim. de incompetência, né? Sim. Mas graças a Deus passou. E aí ficamos super tranquilos com isso. 5 E aí, anos. depois de 5 anos veio o Celzinho. Descobrimos que estávamos grávidos. Mas dessa vez era uma Mas dessa gravidez. vez era verdade. E foi engraçado que quando você me ligou pra ser madrinha do Theo, eu também estava grávida. Olha que legal, E gente. aí- É quando tem que ser, né? E aí a gente juntas assim, Amigas de infância. amigas de infância. Fazendo projeto juntas. E aí você me ligou. Mas quero que você seja madrinha do meu bebê. Eu falei, putz, tem uma coisa pra te contar também. Eu também tô Eu grávida. também tô grávida. Mas o que foi mais engraçado desse é que eu senti falta da menstruação. Eu falei, que estranho, minha menstruação não desceu, minha menstruação sempre vem bonitinha, ela não desceu. Aí foi num dia que meu esposo estava de folga, eu falei, eu vou na farmácia, eu vou comprar um teste. Comprei um teste simples, fiz, deu positivo. Falei, não é possível. Aí eu falei, vou voltar na farmácia de novo. E ele tava em casa, tava fazendo umas coisas dele na sala e tal. Vou comprar um teste melhor. De repente esse teste foi simples Já dá demais. semanas e tal. Vou fazer. Comprei.
Positivo. Grávida. Meu Deus, eu não acredito. O que eu vou fazer agora? Aí a primeira coisa, como que eu vou contar pra ele que eu tô grávida? Que coisa mais, né? Primeira tipo, coisa que passou pela minha cabeça. Como que eu vou contar pra ele? O que eu vou fazer? Aí eu falei, bom, vou fazer o seguinte, peguei um papel, fiz uma cartinha pra ele. Parabéns, você foi promovido a papai. Coloquei os 2 exames de xixi na cartinha do lado dele. Ele tava você aqui. Foi criativa, ele amiga. estava trabalhando aqui e eu estava na minha mesa aqui. Dele, e eu fiz aquele nem tchum. Nem aí eu fiz aqui, tá dobrei. Falei, agora eu vou dar pra ele, ele vai ler, ele vai saber. Aí eu falei, aqui pra você, uma cartinha. Aí ele, reação dele. Pra mim, uma carta? Aí ele abriu. Nossa, amor, que declaração. O que você escreveu nessa carta? Ele abriu. Aí ele, não é possível. Aí eu falei, é possível. Tá aí, ó, 2. Dois exames. 2 vezes. Confirmou 2 vezes. Aí ele, como? Como a gente não precisa explicar, né, galera? Mas gente, eu não consegui gravar, eu não gravei, porque realmente foi uma reação muito, pra mim, assim, foi muito surpresa, mas eu gostaria muito de ter gravado a cara dele nesse momento, a reação, né? Mas enfim, aí falou, bom. E aí, como foi a gestação do Theo? Foi uma gestação mais tranquila? Teve alguma complicação? Teve diabetes? Do Theo foi pressão? super tranquilo. Do Theo não tive nada, não tive pressão alta, não tive diabetes, que eu tive na Helena, do Theo não tive. Foi super tranquilo. Então o pré-natal foi um pré-natal bem... Só mesmo mais pro finalzinho que eu também comecei a ir muito pra maternidade, com muitas dores. Sim, no começo dele, disso. eu sentia dores, cólicas, mas era cólicas, né? Mas do meio pro final também eu comecei a sentir muita dor, e eu ia direto. Era direto. E que é normal, né? Porque a gente nunca sabe realmente quando a gente tá em trabalho de parto. Exato. Eu tenho 4, passei por essa experiência 4 vezes. E em todas elas eu ficava, será que eu tô mesmo na hora, no trabalho de parto? A gente nunca sabe 100%. Por isso que o médico sempre falava, mãe, qualquer coisa que você sente, você tem que vir. Aí eu já pensei, vou ter que montar uma barraquinha aqui, gente, porque eu não saio da maternidade. Mas, enfim. Já aluga um quarto e fica aqui mesmo. Quase. Aí eu fui, numa das vezes antes dele nascer, ele chegou bonitinho também, aos 9 meses. E aí, quanto tempo você ficou em trabalho de parto? Do dele foi muito rápido. Que bom, né? O dele, eu lembro que eu cheguei num domingo que eu tava me sentindo mal com dor. Eu vinha perdendo líquido, eu falava, nossa, eu tô perdendo líquido, né? E aí eu cheguei num domingo, eu falei, nossa, eu tô com muita dor, eu preciso ir pro hospital, eu não tô muito legal. Mas eu tinha aquela resistência por causa da Helena, porque eu pensava, se eu entrar em trabalho de parto, eu vou ficar muitos dias longe dela, eu não quero ficar longe dela. Mas eu falei, vamos, porque às vezes eu vou tomar só um medicamento e venho pra casa. E eu tinha entrado já em 40 semanas. Eu já estava com 40 semanas no dele. No finalzinho mesmo do Ele mês. foi mesmo até praticamente o final, né? E aí quando eu cheguei, a médica me examinou e falou, mãe, vamos fazer os exames de urgência, porque você... Pelo jeito que você tá, você já perdeu um líquido e tudo, vamos fazer os exames, né? Eu vou pedir tudo que for preciso agora e a gente vai ver como que você tá. Aí eu fiz exame de ultrassom, fiz aquele de urgência que eles pedem lá, né? De imediato. Ela falou assim, você perdeu muito líquido, então você precisa ficar porque você tá com pressão alta, você já perdeu muito líquido, é melhor a gente ficar, pra gente já entrar em trabalho de parto. Já tá com 40 semanas, vamos então, acelerar. Pra, aí eu falei, não tem mais risco vamos, né? Naquele momento, é justamente aquele sentimento de não querer deixar a Helena em casa é o que veio mais. Eu falei, meu Deus, eu vou ficar longe da minha filha, vou ficar 2, 3 dias, mas eu nunca fiquei tanto tempo longe dela. E aí me vinha muito aquele sentimento, ele vai nascer, mas eu vou ficar longe da minha filha. Tá bom, aí eu me rodearam de enfermeira lá, foi muito legal nesse momento, até que me veio um médico muito novinho, e ele me passou muita estabilidade. Que bom. Mãezinha, vamos fazer o parto? Sorte pra nós. Como assim, sorte pra nós, gente? Eu fiquei com muito medo. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, tomara que não seja esse moço que faça meu parto. Tomara que não seja esse médico que faça meu parto. Pelo amor de Deus. Enfim, eu estava com 3 dedos de dilatação. Já vinha 2 semanas. Não tinha melhorado. E aí eu fui pro quarto. E a enfermeira falou assim, mãe, agora a gente vai fazer a indução, né, do seu parto pra gente começar a entrar em trabalho. E aí o dele foi muito tranquilo, porque já fizeram a indução, ela falou, olha, você não saiu dos 3, mas nós vamos pra uma sala, porque essa maternidade que eu escolhi tinha uma sala que tinha, inclusive, piscina, tinha muita coisa pra ajudar que o parto fosse mais rápido. Sim. E eu pensei, bom, como já teve um, o segundo vai ser mais fácil.
O dele não demorou muito, porque quando eu fui pra sala de parto, eu fui ali, era umas 11 e pouquinho, mais ou menos. Aí eu ainda fiz alguns exercícios com meu marido, na bola e tudo mais. Não saía dos 3. E a médica falou assim, olha, a gente tem agora uma anestesia pra parto normal. Você não gostaria de fazer anestesia pra te ajudar a aliviar? Porque eu já tava com muita dor. E eu falava pra ele, eu não vou passar por isso de novo. Se eu não conseguir, eu vou pra cesárea. Que eu não vou aguentar, né? Aí ela falou, tem essa opção. Se você quiser, nós podemos fazer. Eu falei, quero. Sem pensar, eu quero anestesia. Só que eu também não tinha a menor ideia de como era anestesia. Anestesia, você tem que tomar uma hack também. E aí, eles colocam acesso em você. E a todas as vezes que você vai sentindo a dor, eles vão... coloca novamente a medicação. Porque eles dão a hack, mas eles também colocam aquele soro abençoado. Pra dilatar. E aí colocaram, e como eu não sentia dor, aquilo foi deixando meu útero muito louco, e foi muito rápido. Só que quando eu tava bem próximo dele nascer, assim, ele já tava encaixadinho, eu comecei a passar mal, vomitar, porque meu útero tava muito dilatado. Foi muito rápido o processo, sabe? Agilizou demais meu corpo. E aí, quando a médica fez o toque, ela falou, nossa, eu já tô vendo a cabecinha, a coroinha dele, vamos chamar a equipe, vamos fazer o parto, já tá super chegando. Aí veio a equipe pra fazer o parto. Eu não senti a dor que eu senti da Helena, porque eu estava anestesiada, e a cada momento que eu começava a sentir a dor, eu chamava, eles vinham, então aplicou muitas vezes, né? E eu não senti a dor, eu fiz a força, saiu. Só que no do Theo, eu tive laceração de 2º grau. Uau. Que é o bonito que abre de frente pra trás, né? E aí então, foram muitos pontos, aí né? foi a cesárea inferior. Aí eu te pergunto, parto normal arregaça? Arregaça muito. Misericórdia, eu não sei como as mães antigamente tinham 14, 20, gente. Pelo amor de Jesus. Mas arregaça. Enfim, voltei pra casa também, ele foi super bem, nasceu super bem, forte, saudável. Voltamos pra casa. O meu problema maior realmente foi a recuperação. No dele foi a recuperação, porque foi um corte muito grande, né? O estrago foi muito grande. Mas a recuperação... Mas aí você conseguiu lidar com isso. Consegui. Lidar com essa parte, lidar com o bebê pequeno em casa, lidar com a menorzinha que já estava esperando a ansiedade dela. Conseguimos ali lidar um pouquinho mais, mas realmente o mais difícil foi a parte da laceração, porque a dor é muito grande, né? Você tem que tomar medicação, você não pode fazer muita coisa. O da Helena eu me recuperei super rápido, o do Theo com 3 meses ainda eu não conseguia fazer muita coisa. Sim. Né? Então, a recuperação dele foi muito difícil devido a isso. Mas já passei em médico, já tá tudo bonitinho, organizando, né? Pra recuperação ser totalmente completa. Mas o mais... E agora ele já tá com 4 meses. 3 meses. Ele fez 3 meses. 3 vai meses. fazer 4 meses. Tá super forte, os dois estão super bem, graças a Deus. E aí, vai ter outro? Então, pretendo, né? Estamos aí trocando algumas ideias com o marido. Negociando com o marido. Estamos negociando. Então você ainda tem coragem de ter mais um parto normal. Ai, gente, eu gostei da ideia de ser mãe. Então, quem vai? A ideia de ser mãe. Não de ter mais... Entendi. Mas vamos lá. Ainda estamos negociando. Quem sabe? Bom, então, gente, essa foi a história de parto da Renata. 2 partos normais, né? E agora a gente pode falar sobre puerpério, mãe? Pode, mãe! Então vai ficar pro nosso próprio episódio. A gente vai conversar muito sobre a fase do puerpério, porque é uma fase também muito complicada para as mamães. É uma fase que a gente precisa de muita força, passa por altos e baixos, né? Precisa de um apoio muito grande, Exato. né? Principalmente o psicológico. E então a gente vai conversar muito sobre isso. Muitas mães sofrem demais, né? Chegam a entrar em crises absurdas. E então é uma coisa que deve ser muito conversada. Isso. A gente vai bater muito nisso, vai conversar bastante e vai futuramente trazer uns especialistas para nos ajudar. Exatamente, porque aqui afinal de contas é para ser uma rede de apoio para as mamães, Exatamente. Né? Por isso que a gente tá aqui, para ajudar todas as mamães. Compartilhando nossas ideias, experiências, né? E é isso. É isso, gente. Obrigada, gente, por ter acompanhado o nosso episódio 2º. E aí, Rê, pode, mãe? Pode! Uhul!